Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. Após analisar diversas alternativas à concessão da unidade portuária STS-10 no Porto de Santos, o Ministério de Portos e Aeroportos decidiu dar prosseguimento ao leilão da área destinada a contêineres. Recentemente, o Ministério encaminhou ofício à Infra-SA com as diretrizes para a concessão que prevêem adaptações no modelo original proposto há 5 anos. No modelo aprovado, serão 4 berços de atracação. O projeto original previa 3 berços, o que ampliará em 50% a capacidade de contêineres no maior porto do país. Santos, que hoje recebe 6 milhões de contêineres por ano, passará a ter capacidade para comportar 9 milhões de unidades. A previsão é que o leilão da área ocorra em 2025. E o governo federal sancionou na semana passada a Lei do Combustível do Futuro, que faz parte do plano de descarbonização da matriz energética do Brasil. A nova legislação promove a mobilidade de baixo carbono, que alinha desenvolvimentos modais de transportes com respeito e responsabilidade ao meio ambiente. A assinatura da nova lei ocorreu em evento realizado na Base Aérea de Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de autoridades do governo. A solenidade contou também com representantes de empresas públicas e privadas do setor de biocombustíveis, gás e energia elétrica. A nova lei permite iniciativas importantes e traz diretrizes para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis nos modais aéreo e marítimo do país. O que a gente tem que ter em mente é que sempre que se fala em qualquer tipo de ação do governo federal visando questões ambientais, principalmente nesse atual momento que o mundo inteiro fala em descarbonização, já está sendo muito válida essa ação. Uma que ela vai agir em diversas áreas. O problema é muito mais complexo do que a gente imagina, principalmente no setor portuário, mas digamos assim, a trilha inicial para se resolver esse problema. Na minha opinião e na minha visão, está um pouco superestimado alguns valores, porque eles já incluem ali, inclusive, o próprio hidrogênio verde como certo, como líquido e certo. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem uma grande caminhada ainda para melhorar esse desenvolvimento, seja em questões de custo, infraestrutura, distribuição e assim por diante. Mas a iniciativa é fantástica, ela é pioneira a nível internacional, porque ela é bastante abrangente, porém, ela é extremamente complexa. Então, você nota que na mesma legislação, eu estou tratando de modais diferenciados e modais que com alto nível de complexidade, mas estamos no caminho certo. Mas para o advogado e professor, a questão do hidrogênio verde vai exigir um pouco mais de paciência. O hidrogênio verde para o Brasil é médio e longo prazo. Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de infraestrutura pré-estabelecida. Ele tem determinadas áreas que ele já é ativo, ou seja, ele já funciona, onde eu já tenho uma aplicação inclusive comercial, no seu uso de produção, como no aço, na indústria do aço, na indústria do cimento, na própria indústria que cuida do agronegócio, ou seja, nos produtos voltados para o agronegócio, nos hidrogenados, nos terminais de regasificação, eu também consigo ter, que é o que? Natural do próprio processo, a transformação desse hidrogênio, não verde propriamente dito, ele é cinza ou ele é preto. Então, o mundo todo está buscando, né, um momento que a gente está passando por uma fase de hiper e ainda não chegamos ainda num resultado econômico plausível para se fazer o investimento. E lembrando sempre que no Brasil tudo é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu preciso da infraestrutura de distribuição, eu preciso da planta de produção, eu preciso definir
se o meu objetivo será realmente descarbonização, e se for descarbonização, eu tenho que pensar nele 100% verde, ou seja, ou mais próximo de um hidrogênio limpo, e muito provavelmente fruto de hidrólise, né, com utilização de água e oriundo de fontes renováveis. Saiu um relatório da Agência Internacional de Energia agora, essa semana, fazendo uma projeção para o Brasil, América Latina, para uma produção efetiva 2040, 2050. Então, não é algo que a gente pode estar contando. O SAF, talvez a gente consiga acelerar o processo a ritmo de emprego e de testes. A própria lei, o que é interessante da lei é isso, que ela não gera determinadas obrigações, ela flexibiliza essa produção, tanto para o biometano, como para o próprio combustível aeronáutico. Isso é interessante, porque dá tempo e não penaliza o produtor. E ele também reforça que os setores portuário e de logística precisarão se adequar a esta nova realidade. Quando eu falo em descarbonização, por exemplo, do combustível marítimo, eu vou ter um problema, porque eu preciso de áreas de abastecimento apropriadas para os diversos tipos. Imagina operar amônia, não é nada simples. Metanol também não é nada simples. O próprio hidrogênio e fora outros combustíveis que a gente ainda não opera no Porto de Santos. Tivemos um problema há pouco tempo, problema não, né? Mas algo que foi chato, que a embarcação a gás que veio operar no Porto de Santos teve que parar em outro porto para fazer o abastecimento para poder dar continuidade na sua jornada. Ou seja, a infraestrutura ela passa a ser fundamental. Que existe essa transformação, sim, dentro da possibilidade que lhe é dada. Então, o operador ele tem interesse, o transportador tem interesse. Imagina quando, se eu não tiver um apoio governamental, uma forma de financiamento, os caminhões que fazem o vira no porto, e eu tiver que descarbonizar esses caminhões. Como é que eu vou fazer? São caminhões muitas vezes antigos, necessários, a movimentação é grande, é uma força grande que tem força, tem uma cooperativa e alguns sindicatos fortes. Se eu não tiver um incentivo para que a troca desses caminhões ocorra de forma progressiva, incentivo econômico mesmo, eu vou me encontrar num grande dilema, porque eu vou estar descarbonizando uma parte e vou parar a outra. E sem contar que eles têm a capacidade, inclusive, de mobilizar o porto, imobilizar ele, mesmo que temporariamente. Então, é algo que a gente já tem que começar a planejar e ver como vai ser feita essa substituição para atender esses novos combustíveis. E o início da produção do carro voador no Vale do Paraíba está cada vez mais perto de se tornar realidade. A Mônica Arruda traz as informações. O BNDES aprovou um financiamento de 500 milhões de reais para a empresa que é ligada à Embraer instalar a fábrica de carros voadores na cidade de Taubaté. O financiamento visa o desenvolvimento da fábrica de carros voadores, os chamados eVTOLs, sigla em inglês para aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais. A unidade será instalada em Taubaté, no Vale do Paraíba, e segundo a empresa, o financiamento é um dos passos importantes no avanço dos projetos para o setor de mobilidade aérea urbana e no processo de descarbonização da aviação. O financiamento segue, então, uma linha de crédito que foi aprovada em 2022. A nova fase do acordo inclui subcréditos de fontes nacionais e internacionais com prazo de 16 anos para pagamento. A capacidade de produção da nova fábrica deverá ser expandida de forma gradual. A produção inicial será de 120 aeronaves por ano, com previsão de atingir até 480 unidades anuais à medida que o mercado se desenvolva. A empresa já possui cartas de intenção para a compra de 2.900 eVTOLs, que foi firmada esta carta de intenção com 30 clientes em 13 países. O início da operação comercial dos eVTOLs do fabricante brasileiro está previsto para o ano de 2026.
E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.